Bueno, primeiramente mi nombre es Leonardo, bienvenido a las parcelas demonstrativas de Totalpec acá em Feira Vidas, onde nós vamos falar um pouquinho de cobertura de suelos, como fazer uma boa cobertura dos suelos e também os sistemas integrados de cultivos de grano com pasturas. Começando acá, nós temos uma integração de um maíz Agri 330 com Braquiária rosiziensis, sembrado de forma consorciada, em la diferença de um maíz, o mesmo maíz, sembrado de uma forma solteira, sem sua cobertura. Então você pode notar a diferença que há quando eu tenho um sistema integrado com a pastura, que vai melhorar bastante a matéria orgânica desse suelo e todos os benefícios, os micro-organismos que há, a busca por macro e micro minerais, temperatura melhor, vai dar um rastro melhor. E acá também mostrando a opção de se fazer não só com maíz, mas também com sorgo. Neste caso foi utilizado um sorgo Agri 001E, que é um sorgo cileiro, também com Braquiária rosiziensis, e aqui de forma solteira. Então você pode mirar a diferença que há. Em las próximas parcelas, nós sembramos um outro tipo de maíz, que se chama maíz Agri 104, é um maíz mais rústico, também sembrado com Braquiária rosiziensis, mostrando a capacidade que tem esse maíz, bastante rusticidade, com todo o material orgânico que há dessa rosiziensis. E acá um sorgo Agri Reuno, também com a Braquiária rosiziensis, é uma braquiária que é muito utilizada em sistemas integrados, devido a diversos benefícios que há, e um sorgo Agri Reuno, um sorgo granífero de doble propósito, que pode ser utilizado tanto para sene silagem, como também para grano. Em esta parcela, a ideia que a empresa Totalpec traz a todos os produtores é a ideia da cobertura e os benefícios que se dá ao suelo de se hacer cobertura. Então, se acá nós temos dois tipos de sistema de cobertura. Um primeiro sistema acá, a utilização de sorgo forrajeiro Agri 002, um sorgo de porte alto, que vai descompactar, mira, aí solo 85 dias de sembrado, mira como está a profundidade de raízes, como é bem agressivo as raízes, vai barrar em el perfil do suelo, vai agarrar macro e micro minerais, vai volver para os talhos, depois que eu dessecar isso, cortar e dessecar isso, eu vou ter retorno desses micronutrientes para uma siembra direta de soja. A este lado, nós temos o mesmo sistema, pero agora com a utilização de uma pastura, uma Braquiária rosiziensis, desse lado, foi sembrado, foi dessecado, tendo na ventaja porque com barra doses de glifosato eu consigo dessecar essa pastura, e também mostra um sistema radicular bem rústico também, descompactando esse suelo, fazendo com que todos os macros e também bastante matéria orgânica pode ser voltada para esse sistema. Você pode mirar que uma soja que é sembrada sobre esse rastrojo, sobre esse colchão de la rosiziensis, vão ter vários benefícios, como mantenimento de umidade, controle de erosão, maior controle de maleza também, e um retorno maior de matéria orgânica cá. Ou seja, vários são os benefícios desse rastrojo para esse tipo de sistema. Venindo um pouquinho mais acá, nós vamos aumentar as parcelas de Total Mix. Total Mix é um policultivo, é um produto que está sendo desenvolvido por a empresa Totalpec. É uma mescla de 3 gramíneas com uma leguminosa, onde a leguminosa vai ter a função de absorver o nitrógeno atmosférico e junto com associações aí de bactéria em el suelo, vai enriquecer esse suelo com nitrógeno e todo o ambiente vai ser favorecido. As outras gramíneas também vão ser favorecidas e uma outra função muito importante seria a descompactação, ou seja, a criação de raízes de diferentes calibres que vai descompactar e trazer vários benefícios. Depois eu posso cosechar isso, cortar isso e vai quedar para mim uma grande quantidade de matéria orgânica para este suelo. Mas acá nós temos as variedades de sorgo e maízes que a empresa Totalpec apresenta junto com sua aliança com a empresa Agriconseeds. Então, se acá primeiro um sorgo doble propósito,
serve tanto para ensilagem quanto para grano. Já? Pode mirar, por exemplo, esse se chama R1, a quantidade de óvulos que há em essa panorra, uma panorra aí de 40 centímetros, vai produzir bastante grano. Já? E a parte disso é um sorgo que não é de porte barro, é um sorgo de um porte mais alto, porque eu posso utilizar, depois de cosechar este paragrano, eu posso utilizar toda essa massa, eu posso estar utilizando para a semicobertura de suelo. Mais ao fundo, nós apresentamos 2 materiais de maízes. Yeah? Um maíz Agri 330, que é um maíz mais produtivo, bem responsivo à fertilidade de suelos, e também tem resistência à cigarrilha, ao Dalbulus maides. Não? E mais allá temos um outro maíz, que é o Agri 104, já é um maíz mais rústico para um produtor que não vai investir tanta plata em correções, em fertilizações de suelo e em controle de fumigada. Com poucas fumigadas você já consegue produzir. Produz menos que um Agri 330, mas é uma opção bem interessante para esse produtor que não quer investir ter tanto investimento. Acá, mostrar os ustedes, esse é o sorgo Agri 001E, que é um sorgo sileiro, já? É um sorgo já de porte mais alto, bastante produção, tem bastante produção de hojas, com bastante proteína, vai aportar bastante para a minha ensilagem. Já? Pode mirar a buena enclave que há esse material, já? E a parte disso, você mirar a panorra, também eu vou ter bastante aporte de granos para a minha ensilagem, melhorando bastante o valor nutricional de minha ensilagem. Mais ao fundo, nós temos novamente o sorgo gigante boliviano, que é um material que está apresentando com muito êxito em outros países, como Paraguai e Brasil. É um material que vai produzir fotossensível, ele sembrado em verano, liga a produzir aí 45, 50, 60, 70 toneladas de massa verde por hectare, um material bem produtivo. Ligando um pouquinho mais acá, nós vamos entrar um pouquinho nas parcelas de agricultura. Aqui a empresa Totalpec mostrar para você a mesma variedade de soja, só que mostrando 2 tipos de sistema. Um sistema este lado, que foi sembrado a soja sem cobertura de yeso, e este lado da cá, que foi sembrado a soja com yeso. Então, visualmente, se pode notar este lado com uma área foliar superior. Se eu apresento com a área foliar superior, eu tenho um índice de área foliar superior, eu tenho maior penetração de luz, eu tenho mais fotossíntese e maior produtividade. A parte disso, se você for notar acá, eu tenho um sistema radicular mais débil. Tem no mesmo período, foi sembrado ao mesmo período, na mesma variedade. Um sistema radicular mais débil de uma soja sem yeso, em comparação com uma soja com yeso. Então mire como o sistema radicular já mais profundizado, já? E isso tem fontes de cálcio também, açufre. Então se onde está o cálcio, a raiz vai buscar, então se vai produzir mais e eu vou ter um maior número de vagens e também com maior peso de granos também para esta soja. E na seguinte parcela, a empresa Totalpec quer mostrar a todos ustedes a integração de pastos com cultivos. Aqui, neste caso, nós utilizamos 2 tipos de cultivos, maíz e também sorgo, com 3 tipos de pasturas. Já? Primeiro, nós com pastura de piatã, também com pastura de rosesiense e também com a pastura de cubens. E por que ser isso? La rosesiense, por exemplo, para um agricultor que não tem ganado. Então, se ele vai cosechar o maíz, vai quedar com a pastura, essa pastura vai quedar aí em suelo, protegendo esse suelo, protegendo as erosões que há, e depois, se ele vai sembrar uma soja em verano, ele pode dessecar essa pastura, a rosesiense com barra dose, eu já consigo dessecar, ele desseca essa pastura e ele vai ter uma matéria orgânica para ele poder ser o sembradio direto. E acá mostrando este maíz também, só que a hora da utilização de piatã foi sembrado ao mesmo dia. Então mira que passa se é sembrado ao mesmo dia. Se eu vou cosechar esse maíz acá, eu tenho a piatã
e pode me ser um problema durante a cosecha. Então isso aqui é para mostrar ao agricultor o que não se deve fazer, o que passa se eu sembro ao mesmo dia. Então qual seria a estratégia? Ou eu hago na sembradura defasada, e onde eu sembro primeiro o maíz e depois de alguns dias eu vou sembrar a pastura, ou então eu vou fazer herbicidas supressores que vão frenar um pouquinho essa pastura, impedindo que ela cresça, impedindo o problema de embuchamento de máquina durante a cosecha. Ele mesmo hacemos também com sorgo, seja com a variedade rosiziense para o agricultor que quer cobertura, ou seja para o ganadeiro, que necessita tanto para ser no ensilar ou quer também cosechar o grano e que dá com a pastura para a entrada de los animais a pastorear acá, ok? E mais ao fundo, nós outros temos uma terceira variedade de pasto, que seria a braquiária decubens, em sistema com maíz, já tem um porte um pouco mais baixo, por um sistema radicular bem agressivo, uma espécie bem tolerante à sequia também, e também com sorgo doble propósito reuno, que serve tanto para grano como para senesilar. Então, aqui mostrando a braquiária decubens entre surcos aí, tanto de sorgo como de maízes. E nas últimas parcelas, a empresa Totalpec apresenta a todos os nossos clientes, produtores, estudantes que nos visitam acá nas parcelas, as variedades, as novidades que há de pasturas. Acá, por exemplo, temos 4 tipos de pasturas híbridas, temos o mulato doce, temos o híbrido camelo, temos o mestiço blend, também a noiva caimã, também aliás. E mais ao fundo, temos algumas variedades de pasturas já conhecidas do produtor, que nós outros traemos acá também, como o pasto, o pânico Quênia, que é um híbrido da Embrapa, desenvolvido por Embrapa, o pânico Tamani, outro híbrido também desenvolvido por Embrapa. Aliás, temos a famosa braquiária brisanta cultivar marandu, conhecida como braquiaron, a espécie mais sembrada que aí temos também opções de umidícola para suelos de barril e também suelos com rípios. A braquiária brisanta paiaguás, também, que é uma braquiária tolerante à sequia, e os pânicos suri também, e mombaça mais ao fundo. E deste lado acá, a empresa traz para mostrar a vocês o pânico aruana, o pânico maçai, a braquiária brisanta piatã e a braquiária brisanta Toledo, ou então MR5. Então, a ideia de Feira Vidas deste ano da empresa Totalpec é mostrar a todos os produtores, os agricultores também, que desejam ser sistemas integrados, e aos ganadeiros que necessitam produzir grano, que necessitam de pastura, ou que têm pastura, e quando chega o período de sequia vai passar um pouco apertado com o tema de alimentação, aí está a opção de sembrar esses materiais para poder ter sua reserva de alimento e aí alimentar seu ganado. Muchas gracias. Para culminar, ¿qué consejos o qué sugerencias le puede dar a los productores que están interesados en realizar este tipo de trabajo? Que nos busquem em nossas oficinas, acá em Santa Cruz, sobre a Avenida Banzer, entre 4º e 5º Anillo, Comercial Norte, ou então em nossas sucursales em Trinidad e também em San Ignacio de Velasco.